Olá, quinta-feira, 10 de julho. Título de Zona Livre de Febre Aftosa amplia oportunidades de negócios para criadores de gado no Ceará. Tem novidade nos bares e restaurantes. O porta-guardanapo, que é também carregador de celular. Com o avanço da inclusão digital, lan houses ampliam ofertas de serviços para manter os clientes. Você vai saber o que diz a lei sobre os casos de extravio de bagagem. E tem ainda o humor contagiante do Marmita. Notícias da Gente começa agora. Aqui se faz. Vida de repórter é difícil, mas de vez em quando tem lá suas compensações. A reportagem que você vai ver agora é um pecado, o pecado da gula. Renatinha Paiva descobriu em Fortaleza uma browneria que inovou no cardápio de guloseimas. Haja tentação. Depois do almoço, do jantar, ou até mesmo para complementar o lanche, um docinho sempre cai bem, né? Para os amantes das sobremesas, o brownie é uma boa pedida. A guloseima surgiu em 1906, nos Estados Unidos, depois que uma cozinheira esqueceu de colocar fermento em um bolo de chocolate. Com o passar dos anos, surgiram as brownerias. Esta, que fica em Fortaleza, já comemora 1 ano e meio de sucesso. Bem, foi uma série de coisas assim que uniu para que eu chegasse aqui. A carência, né, da Bezerra de Menezes, que não tinha nenhuma loja nesse segmento assim de brownies, de doces. Então, assim, aqui faltava cafeteria e faltava uma coisa voltada para doces. Tradicionalmente, o brownie é feito com apenas 5 ingredientes: açúcar, chocolate, manteiga, farinha e ovos. Com o tempo, outros ingredientes foram sendo adicionados à receita. As casas especializadas em vender o doce garantem também bom atendimento. Bem, o principal diferencial que eu gosto muito de fortalecer aqui dentro da minha loja é o atendimento. Assim, é um atendimento com qualidade, a pessoa sair daqui acolhida mesmo. Nossos produtos, assim, dispensa comentário, eu sou suspeito para falar, né? Mas o pessoal tem gostado muito, assim, nosso brownie ele é bem molhadinho, o pessoal gosta muito dos nossos produtos. A gente também trabalha com cafés tanto quentes quanto gelados, então o nosso frappé de cappuccino sai muito, assim, o pessoal gosta muito. Chocolate quente, café expresso, cappuccino com borda de Nutella. Então, assim, nossos produtos são bons e a gente foca muito em dar um ambiente acolhedor para os nossos clientes. Rafael, e o que combina com brownie? Muita coisa, um cafezinho, mas o principal mesmo aqui na nossa loja é o brownie com sorvete e a calda quente de chocolate. É o nosso cargo-chefe aqui, então o que mais combina é uma bolazinha de creme. Os clientes desta loja destacam o sabor do brownie e a qualidade do serviço. Eu vi o I Love Brownie e resolvi entrar para conhecer. E como fui muito bem atendida e os produtos são de muita qualidade, então assim, nunca experimentei nada aqui que não fosse bom. Desde que abriu a casa, acho que há mais de 1 ano que eu venho frequentando aqui. Bom, primeiramente porque é uma linha de alimentos que eu gosto muito, né? Não só o brownie, mas também a junção de um sorvete também. Então acho que não só a loja como em si, ela é toda completa nesse segmento. Bom, além da qualidade dos produtos, o café é excelente, o brownie é maravilhoso e o atendimento é de primeira. O brownie é uma delícia, o café é ótimo, o atendimento é impecável, a simpatia, nós somos muito bem atendidos e muito bem tratados. Apesar de eu não ser uma profunda conhecedora de grãos de café, o daqui é uma delícia. A Secretaria do Desenvolvimento Agrário definiu para novembro a 2ª etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. O Ceará conquistou esse ano o título de Zona Livre Internacional da doença. Mais de 90% do rebanho do estado foi vacinado na primeira fase da campanha. E o esforço agora é garantir o trabalho de prevenção. A
As campanhas contra a febre aftosa acontecem desde 1973, mas só em 2011 alcançaram a meta de 90% dos animais. O último caso da doença ocorreu em 1990, na região do Cariri. Em 2003, se reiniciou esse trabalho porque o Estado estava com os rebanhos praticamente desprotegidos. O índice de vacinação daquela época, de 2002, era de 7,56%. Então não havia proteção. Só vacinava o criador que tinha animais de leiteiro, como aqui, animais de valor genético, vacinava por conta própria. Então isso começou em 2003 com a campanha de vacinação, em que nós atingimos um índice de 76,40%. A imunização dos rebanhos garante os índices positivos para o Estado, mas também representa ganhos econômicos para os criadores. A gente trabalha em cima da prevenção, porque depois que está afetado o animal com febre aftosa, o prejuízo econômico é grande, a vaca perde teta, a produção do leite diminui bastante, é um prejuízo geral, tanto para nós que trabalhamos, aumenta mais a responsabilidade, mais o trabalho, e como para os criadores que têm prejuízo financeiro. Esse status de livre de febre aftosa com vacinação internacional para os criadores e para o estado do Ceará representa a abertura das suas fronteiras para a atração de investimento, atração de negócios, geração de emprego e renda. No estado são realizadas 2 etapas da campanha de febre aftosa, uma em maio e outra em novembro. O objetivo é vacinar pelo menos 90% do rebanho em 80% das propriedades. Aqueles criadores que não vacinaram ou não confirmaram a vacinação podem receber sanções impostas pelos órgãos reguladores. Há sanções em relação à multa, em torno de R$ 16 por cabeça de animal não vacinado ou não declarado. E também ficam com os seus rebanhos presos, ou seja, eles ficam interditados, impossibilitados de transitar com seus animais, seja para frigorífico, seja para venda, seja para exposição. Eles ficam por quê? Porque esse rebanho que não está vacinado, ele é um rebanho que está com risco de transmissão da doença. Meta alcançada, agora o objetivo dos órgãos reguladores é manter o trabalho de prevenção para que a doença não volte a atacar o rebanho de nosso estado. Os produtores, a gente conclama aqui que continue dando esse exemplo que foi dado, que eles são os principais atores, imunizando os seus animais, declarando já na agência essa vacinação, que todas essas entidades continuem unidas, continuem trabalhando em prol da manutenção desse status, que isso faz a diferença no desenvolvimento do nosso estado. O Brasil já evoluiu muito no que diz respeito à inclusão digital, mas ainda falta um longo caminho a percorrer. O acesso à internet, por exemplo, ainda é caro e muito lento também. Nenhuma empresa garante a velocidade que divulga nas propagandas. Para muita gente, a saída ainda é recorrer às lan houses. Os estabelecimentos hoje lutam contra a grande força da tecnologia e a facilidade do uso da internet em celulares. Atualmente, a gente tem notado uma queda de 50% devido à facilidade que as pessoas hoje têm em acesso à internet com os celulares, né? Antigamente, quando o acesso à internet não era acesso a todos, a gente tinha várias pessoas aqui acessando sites de relacionamento, verificando e-mails, né? Então a procura era muito grande. O perfil dos usuários de lan house se modificaram com o passar do tempo. Os jovens eram os principais clientes. Nosso perfil aqui em Caucaia geralmente são os funcionários públicos, porque são eles que vêm até a gente para poder fazer pesquisas, trabalhos escolares. Temos também os universitários, né? E aquelas pessoas que têm também internet em casa, porém, eles não têm nenhum tipo de máquina para fazer impressões, certo? A Lan House hoje é também uma poderosa ferramenta no processo de inclusão digital. Segundo o Comitê Gestor de Internet no Brasil, nas regiões Norte e Nordeste, os estabelecimentos são responsáveis por 70% dos acessos nas classes sociais C, D e E. A maioria dos clientes buscam por serviços de impressões e deixam para segundo plano o acesso às redes sociais. As pessoas nos procuram mais para serviços de boleto bancário, né, faturas, inscrição para concursos, vestibulares e outros serviços mais.
Para fidelizar os clientes e poder manter o negócio em crescimento, os proprietários investem em diferenciais. A gente tem cabine reservadas aqui para os nossos clientes, impressões com preços acessíveis, uma internet banda larga de boa qualidade e um bom atendimento. Então esse é o diferencial das Lan House atualmente. O invento de um cearense promete ser sucesso em bares e restaurantes. O porta-guardanapo, que é também carregador de celular. O aparelho é bem simples, discreto, ocupa pouco espaço e dispensa o uso de tomada. Quem já usou a prova, né, Jonas? Tá aprovado, inclusive eu dou o meu aval aqui, porque enquanto eu conversava com o Isaac, que é o inventor, eu aproveitei para carregar o meu celular ali mesmo, na mesa do bar. Funcionou bem direitinho. Funcionou. Você sabe que os cearenses têm essa aptidão para os inventos, é curioso isso. Aquela placa no campo de futebol, quando vai substituir um jogador, né, eles não levantam uma placa, sim. É como se fosse um display digital. Sim. Pois é, foi invento de um cearense. E aí, o mundo inteiro adotou. Mas foi essa semana ou foi semana passada que a gente falou aqui, o Alberto foi fazer uma matéria sobre o din-din, que também tem um toque todo cearense. Essa semana também. Olha aí, nossa aptidão. Muito bom. E é curioso também, né, Jonas, porque a necessidade que ele percebeu. Hoje em dia, esses smartphones, eles descarregam muito depressa, porque você usa muito mais e todo dia praticamente você tem que carregar. E, de repente você está lá num restaurante, aproveita e... Exatamente, é como eu falo até na matéria que a gente vai acompanhar agora. É simples e ao mesmo tempo genial, porque aproveita o tempo. Eu acho que hoje em dia todo mundo quer aproveitar o tempo. Eu odeio perder tempo, então enquanto eu estou ali conversando com os amigos, desopilando um pouco, já coloco o carregador ali, o celular no carregador e já saio com ele carregado. Não tem perigo da gente ficar sem o contato da família, né, que é tão importante. Às vezes a gente quer fazer uma ligação. Os smartphones que realmente eles têm uma bateria que descarrega mais rápido, acho que por conta de tantos recursos que hoje a gente tem nesses smartphones, né? Enfim, tá ali, juntou a fome e a vontade de comer. Você já ficou em apuros em algum momento, alguma situação porque não tinha celular, Jonas? Sim. E aquilo, às vezes não é nem necessariamente um apuro, mas é porque a gente tem tanta necessidade de estar conectado toda hora, às vezes não é nem necessariamente uma urgência, mas é a mania de realmente estar ali com o smartphone à mão. Não, mas às vezes passa apuro mesmo, também. Viu? Você não tem um celular, de repente está lá no meio do trânsito e quer... Vai ter gente procurando restaurante. Por favor, não tem um porta-guardanapo para eu dar uma carregadinha rápida? Exatamente. A ideia é essa, né? O Isaac, eu tenho certeza que ele espera que a ideia se dissemine assim de uma maneira, vai ser melhor para ele, né? Legal. Pois obrigada pelas informações. Parabéns ao Isaac, né, por essa invenção. E vamos agora acompanhar a reportagem. Os celulares já fazem parte da vida de todos nós. Dados da União Internacional de Telecomunicações indicam que até o final deste ano, o número de aparelhos no mundo chegará próximo à soma de habitantes do planeta. Pensando nisso, o Isaac, que é consultor ambiental, teve uma ideia tão simples quanto genial. Um porta-guardanapo que também carrega o celular. Isaac, como foi que surgiu essa ideia? Assim, a tecnologia das baterias, ela não evoluiu como a tecnologia dos smartphones, pela quantidade de aplicativos que eles têm. Aí chega um momento que você sai do seu trabalho, da faculdade, de algum canto você esteja resolvendo alguma coisa, e vai para um bar, vai para um restaurante, vai para uma lanchonete, e quando você vê aqui que você está precisando ligar e o seu celular descarregou, aí você fica totalmente perdido. Às vezes você deixa de ir para o ambiente que você quer ir, para o estabelecimento que você quer ir, e se você estiver lá e o seu celular descarregar, às vezes, muitas vezes, aliás, você deixa de ficar no ambiente, entendeu? Isso prejudica o ambiente e é uma comodidade para o público, né? Enquanto a gente conversa aqui, o meu celular está aqui carregando, já aproveito que ele estava sem bateria mesmo. A ideia, patenteada pelo inventor, já foi comprada por vários comerciantes de Fortaleza. Mas, como é que tem sido a aceitação do público? Foi feita uma pesquisa, certo? Teve uma pesquisa com mais de 600 pessoas e foi uma aceitação maravilhosa. Quando o produto foi lançado, que ele na prática passou a existir, aí é que o público aceitou realmente de uma forma muito boa, entendeu? A aceitação tá excelente. Os clientes também aprovam a ideia. Super interessante, né? Porque a gente, às vezes, o celular, já no finalzinho do dia, o celular tá descarregando, né? E a gente fica sem contato com a família, começa a ficar preocupado, o marido ligando, a gente tem que estar sempre disponível, né? Já aconteceu de você durante o dia ficar com o celular descarregado?
Já. É chato. É chato porque, assim, eu sou casada, tenho filhos, né? E ficar sem o contato com a família angustia a gente. É comédia, Mar! Você sabia que o sorriso pode ajudar a atrair parceiros? É verdade. Pesquisadores fizeram um teste em bares e casas noturnas. As mulheres que faziam contato visual eram abordadas 20% das vezes. A chance do paquera se aproximar subia para 60% quando as mulheres sorriam. Por isso, se você está aí querendo encontrar alguém, já vai treinando o riso com marmita. Oi, gente! Já está no ar! É Comédia Mar! Eita, agradecendo o carinho de você, telespectadores! Se você está afim de curtir o nosso trabalho, quer ver o nosso show, nós estamos também às quintas-feiras na esquina do Camarão, no Nova Metrópole, quarta-feira Beira Magril e domingo também no Beira Magril. Quer levar o nosso show para a sua cidade, para o seu bairro, para onde você quiser? 88467792 e leva o show do Marmita. Pegada, me ajude. Me ajude, eu tenho 5 filhos para criar e a mulher para comer. Me ajude, pelo amor de Deus. Piada de sogra. O camarada estava no hospital lá, nervoso, muito nervoso. O médico entra e disse: cidadão, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Infelizmente a operação que a gente fez na sua mãe. Ele disse: opa, ela não é minha mãe, ela é minha sogra. Vai dizer: ah, então eu tenho uma ótima notícia para lhe dar. Tchau, negada. Até a próxima. É Comédia, Mar. Por dentro da lei. Desembarcar na ida ou na volta de uma viagem e não encontrar a bagagem é uma experiência horrível. O passageiro pode e deve registrar a reclamação na Agência Nacional de Aviação Civil. Mas o que pode ser feito de imediato para resolver o problema junto à companhia aérea? O quadro Por Dentro da Lei responde. Olá, hoje nós estamos aqui com o Dr. Frederico Martins. Olá, Dr. Frederico. E hoje a gente vai tratar de um tema que eu acho que acontece muito nesse mês de férias, que é julho, que é a autoestação, né, Dr. Frederico? Que é o extravio de bagagem. É verdade, Renata. Conforme vão chegando as festas, julho, dezembro, as famílias começam a viajar, ver parentes distantes ou conhecer localidades e, infelizmente, pode ocorrer da sua bagagem não chegar. Ok, doutor Frederico. Vamos conferir a primeira pergunta? Como posso proceder se caso perco minha bagagem? Bem, caso você esteja viajando de avião, você deve procurar no aeroporto imediatamente ao constatar que a sua bagagem não chegou. Procure um posto de atendimento da Infraero ou mesmo, quando houver neste aeroporto, um estande do DECOM ou até do Juizado Especial. Já se a viagem for terrestre, for rodoviária, procure imediatamente um guichê, um posto de atendimento da empresa que lhe transportou e relate o fato. Doutor Frederico, vamos conferir a segunda pergunta? Em quanto tempo a minha bagagem deve ser devolvida? Após o registro da reclamação no guichê da empresa, seja transporte rodoviário ou transporte aéreo, essa empresa vai ter um prazo de até, no máximo, 30 dias, ou para devolver sua bagagem ou para lhe indenizar no valor perdido. Ok, vamos conferir a próxima pergunta? Vamos lá. Caso suma algum objeto da minha bagagem? Bem, no caso de haver apenas o extravio de algum objeto, porém sua mala chega, sua bagagem chega, e ao abrir, ao chegar no hotel, você percebe que faltou um objeto de valor naquela sua bagagem, volte imediatamente ao aeroporto, à rodoviária e faça o registro daquele objeto que está faltando. Se possível, leve algum comprovante, como nota fiscal ou algo parecido. Mas o mais importante é que, de imediato, não deixe passar tempo. Procure a empresa e relate o ocorrido. Doutor Frederico, e é fácil provar para a empresa que tinha um objeto de alto valor dentro da mala? Renata, não é das situações das mais fáceis, né? Evidentemente que a empresa vai se defender e tentar provar, ela, empresa, que não havia. Porém, você pode usar de notas fiscais, mesmo que você não tenha, naquele momento, a documentação. Mas objetos de grande valor, como notebook, ou celulares, smartphones, esses objetos, geralmente, a pessoa tem uma nota fiscal, tem alguma declaração. Então, não é que seja fácil. Porém, é possível demonstrar, seja para a empresa ou para a justiça,
que havia naquela mala um objeto de valor. O que não pode é aceitar que o objeto sumiu, né? Porque se o objeto estava na sua mala e ao abrir a mala ele não consta mais, o responsável é a empresa. Ok. Vamos conferir a última pergunta? Vamos sim. E se a minha bagagem não foi encontrada? Caso você constate que realmente a sua bagagem foi extraviada, a empresa não consiga resolver naquele prazo máximo, então você tem sim direito a ser ressarcido. Existem alguns limites administrativos a serem observados, no caso do transporte rodoviário de R$ 1.300 e no caso do transporte aeroviário de R$ 2.300. Porém, é importante destacar que esses limites podem ser ultrapassados caso o consumidor procure a justiça. Doutor Frederico, em caso de pacotes de viagem, a empresa também é responsável pelo extravio? Sim, Renata, é importante você tocar nesse assunto. Não só a empresa que faz o transporte é responsável, mas também a empresa que te vendeu o pacote. Ou seja, temos grandes empresas no mercado que vendem pacotes fechados. Caso haja extravio de bagagem ou dano na sua bagagem, tanto a empresa que efetivou o transporte, seja aéreo ou rodoviário, quanto a empresa que te vendeu o pacote, ambas são responsáveis por esse extravio. Então, deve ser recorrido primeiro a quem? Bem, nesse caso, primeiro a empresa que fez o transporte, pois ela é responsável direta pelo transporte da sua bagagem. Aí, caso ela não atenda, caso ela não queira ressarcir, procura a outra empresa, né? Isso. Na verdade, elas são solidárias, ou seja, elas respondem juntas. Caso seja necessário a justiça, é possível acionar ambas. Ok, doutor Frederico, obrigada e até a próxima. Até a próxima. Emprego Aqui. Sobram vagas e faltam profissionais no setor industrial da região metropolitana. O CineDT de Caucaia realiza a seleção para preencher 40 vagas de abastecedor de linha de produção e outras 2 exclusivas para pessoas com deficiência, como auxiliar de linha de produção. Tem oportunidade também para açougueiro desossador. Informações pelo telefone 3101-3378. Fique por dentro. A dica de utilidade pública de hoje é o telefone do Corpo de Bombeiros, 193. Anote também o número da Central de Atendimento da Autarquia de Trânsito de Caucaia, 0800 280 2929, ou então 3342 8070. A gente se despede por aqui, lembrando que você pode rever as reportagens do programa na fanpage Notícias da Gente no Facebook. Aproveita para deixar as sugestões dos temas que você quer ver aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Caucaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando pra nos visitar. Beleza que encanta o mundo, Caucaia é a joia do meu Ceará. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo.